Vamos lá então, meus amigos. Nós vamos então continuar o estudo do nosso Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, parte 2ª, Penas e Gozos Futuros. Nós estamos trabalhando no primeiro item, o nada, a vida futura, que é a partir da questão 558, mas a gente faz aquele parêntese para poder estudar um pouquinho desse mesmo tema no livro O Céu e o Inferno, e lá no primeiro capítulo, o porvir e o nada, que nada mais é do que um desdobramento, um aprofundamento desse capítulo do Livro dos Espíritos. E nós estamos então agora entrando no item 7. Vamos ver se a gente consegue terminar esse nosso tema hoje. Vou dar uma aceleradinha aqui para a gente não ficar muito tempo preso nele. Nós conversamos no item 6, primeiro sobre até o item 6, primeiro sobre aquelas pessoas que não acreditam em absolutamente nada além da matéria. Que então isso não apenas provocaria, se isso fosse um pensamento geral na humanidade, um grande distúrbio, uma grande catástrofe, porque já que as pessoas não têm responsabilidades para assumir depois dos atos aqui no mundo terreno, então elas poderiam fazer absolutamente tudo o que tivesse vontade, até mesmo as atitudes mais destrutivas. Isso não acarretaria nenhum tipo de responsabilidade. E também aquelas que, diante de circunstâncias problemáticas aqui na vida material, não teria nenhum problema, nenhum temor, nenhum escrúpulo em simplesmente interromper a sua existência, já que não haverá absolutamente nada depois. Então, nós vimos que na época de Kardec, na época do racionalismo, na época do iluminismo, do positivismo, onde as pessoas estavam ali tentando se desvincular da influência religiosa dentro dos dogmas e da fantasia, das alegorias que eram transmitidas, as pessoas estavam ali tentando encontrar um pensamento mais racional para direcionar suas vidas, e muitas optavam pela crença no nada. Então Kardec, quando fez essa abordagem naquela época, nesse livro, naquela época, era exatamente para poder atingir esse público que começava a buscar essa filosofia mais material, essa filosofia mais racional. E nós comentamos, quando estudamos esse tema, que hoje, no presente, a gente não tem esse problema, pelo menos aqui no Brasil, porque quando se fala em ateísmo ou descrença no mundo material, é uma parcela muito pequena da população que se prende ainda a esse conceito, que hoje a maior dificuldade que nós encontramos é exatamente a crença exagerada, a crença cega, diferentemente daquela crença racional, ou do pensamento racional daquela época. Depois Kardec avançou um pouco mais e falou para nós sobre a ideia de que o indivíduo, voltando ao mundo espiritual, ele retorna a um todo universal. Nós comentamos até sobre o panteísmo, e o panteísmo ele tem um pensamento um pouco mais, uma definição um pouco mais complexa do que aquela, porque muitas pessoas pensam assim: você nada mais é do que uma fagulha que é lançada de uma grande fogueira. Quando a gente vê aquela fogueira acesa, a gente vê aquelas pequenas fagulhas sendo lançadas, e é como se nós fôssemos criados dessa forma, e quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós retornamos para esse todo, para essa grande fogueira. E o panteísmo, na verdade, ele mostra para nós que, embora esse primeiro pensamento que nós colocamos agora tenha uma coordenação de uma inteligência superior, nós voltamos a essa inteligência, perdemos a nossa identidade, mas continuamos ainda sob a coordenação de um pensamento superior. Enquanto que o panteísmo, como a gente vai ver agora aqui nesse item número 7, ele coloca o seguinte para nós: nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Aquilo que nós colocamos, voltamos para aquele todo universal, mas ainda sob a coordenação de Deus. O que não é precisamente o panteísmo. Lembra que quando se fala em pan a gente fala no todo. O panteísmo propriamente dito considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é, concomitantemente, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos.
Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Então a ideia do panteísmo é exatamente isso. Tanto tudo que você imagina, você olha para uma pedra, você vê ali Deus, você vê uma planta, você vê Deus, você vê um animal, você vê Deus, você olha para si mesmo e você vê Deus. Então, na verdade, tudo que existe no universo, em termos de consciência, em termos de matéria, faz parte dessa grande divindade. Só que essa divindade não tem consciência própria. Essa divindade ela é formada pela consciência coletiva. E isso mostra que todos nós somos independentes, né? Então, sendo independentes, como somos agora, nós podemos também tomar as nossas decisões, sem ter a preocupação de sermos regidos por nenhuma força superior a nós, né? Já que nós constituímos a própria consciência. O Décio lembrou, né, que na questão 27 diz que existe espírito e matéria e acima de tudo Deus, né? Pois é exatamente aquilo que Kardec traz como raciocínio dentro dos ensinamentos dos espíritos e até da própria lógica que ele seguiu também, porque o panteísmo, a gente vê que é muito pouco abordado, né? Como eu comentei com vocês, talvez um dos panteístas mais conhecidos do nosso tempo hoje é Albert Einstein. Ele era panteísta, então ele acreditava que Deus, na verdade, não era aquele Deus velhinho, de barba comprida, de roupa branca, mas que Deus era o próprio universo e que nós fazíamos parte desse universo, né? Então esse pensamento hoje ele não é muito difundido, a gente não tem muito isso, principalmente no nosso mundo ocidental. Talvez a gente encontre um pouco mais. Eu não tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o panteísmo, né, para poder falar um pouco sobre ele, porque na verdade é uma doutrina que foge completamente à nossa realidade e seria improdutivo para nós nos aprofundarmos nesse conhecimento, né? Mas no mundo ocidental, onde a gente tem uma influência muito grande do cristianismo principalmente, a gente raramente vai encontrar alguma coisa relacionada com o panteísmo. Talvez nos países do Ocidente, nos países do Oriente, desculpe, os países da Europa Oriental, ou mesmo do leste asiático. Então, naquela região a gente conseguiria encontrar talvez alguma coisa nesse sentido, né? Então, a ideia do panteísmo é exatamente essa, né? E aí continua aqui para nós. A esse sistema podem se opor inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Então aqui algumas das objeções, né, que nós podemos ali questionar a respeito daqueles que seguem esse pensamento do panteísmo, né? Deixa eu pegar aqui de novo, só um instantinho. Bom dia pessoal que chegou, bom dia Mário sumido. Abraço, meu amigo. A esse sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conceder divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado por partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Esse é o primeiro questionamento que a gente fala. Porque se por acaso essa força universal que controla o universo, que é capaz de criar essas leis tão perfeitas, leis imutáveis, que mantêm a ordem e a organização desse todo que nós tentamos imaginar, expandindo aqui o nosso pensamento, nós começamos a nos questionar como pode essa força superior tão perfeita sendo formada por nós que somos ainda imperfeitos. Porque já que nós fazemos parte dessa divindade, onde nós mesmos somos a divindade, e nós temos essa necessidade de progressão contínua, como é que a gente pode imaginar que essa inteligência suprema, essa inteligência superior, seja formada apenas por seres imperfeitos? Esse é o primeiro argumento de Kardec. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, força é convir que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride constantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Então aqui fazendo um questionamento sobre a própria perfeição de Deus, né, filhinha, por favor? Sobre a própria perfeição de Deus, né? Porque
Se Deus ele tem necessidade de evoluir, significa que ele um dia não atingiu ainda aquela condição de evolução. Isso significa então que o universo estaria ali deixado à própria sorte para poder se desenvolver. Então é mais um questionamento contra o panteísmo. E como pôde um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra tua? Né? Aqui é interessante a gente ver que, como Kardec coloca aqui para nós, é que se essas leis que regem o universo são leis tão perfeitas e essas leis foram criadas por nós mesmos, por que nós somos eternamente insatisfeitos com essas leis? Por que a gente questiona tanto? Né? Um detalhe simples, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe, quando a gente fala sobre a vida no universo. Até hoje, a vida orgânica, pelo menos nessa condição que nós conhecemos, só existe aqui no nosso planeta. Mas nós gostaríamos que os outros planetas também fossem habitados, que nós tivéssemos provas sobre a vida em outros mundos. Então, nós somos insatisfeitos com relação a isso. Mas acontece que as leis que disseram, pelo menos até o momento, que somente há vida aqui nesse nosso mundo, como é que a gente pode então ficar insatisfeito com o resultado da nossa própria criação? Essa é mais uma questão que Kardec coloca. E aí ele faz uma reflexão interessante. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão como a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Então até aí tudo certo. Uma teoria, para ela poder ser aceita de uma forma universal, ela tem que atender a todos os questionamentos, a todas as dúvidas. Porque se ela deixar um vácuo, um pequeno espaço de dúvida na sua teoria, ela não é uma teoria universal, não é uma teoria perfeita. Kardec diz assim: se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Então, quando nós falamos sobre a teoria da divindade, ou do poder dessa divindade, significa que ela é detentora, que essa divindade é detentora da verdade absoluta. Mas quando a gente começa a colocar questionamentos a respeito da sua natureza e nós não encontramos respostas, já começamos também a colocar em xeque, né, a própria definição ou o próprio poder dessa divindade. Isso também pode acontecer hoje quando a gente fala sobre Deus, da forma como nós entendemos, da forma como nós conhecemos, porque muita gente pensa assim, né, questionando sobre as dificuldades. É o caso, por exemplo, né, daquela famosa passagem em que o Papa Bento XVI esteve em Auschwitz, lá na Polônia, naquele campo de concentração famoso da Segunda Guerra Mundial, e aí então ele se deparou naquelas câmaras de execução, e aí então um jornal italiano publicou que ele tinha dito a seguinte frase: como é que Deus pôde permitir que isso acontecesse? Então esse foi, eu não sei naturalmente se isso foi um fato, né? Eu não encontrei a notícia no jornal para saber se isso foi real, mas essa é uma ideia que a gente coloca, que nós mesmos questionamos, né? Por que tem que ser assim? Por que aquela pessoa tinha que desencarnar? Por que aquele terremoto matou tantas pessoas? Por que isso? Por que aquilo? Então esses porquês que a gente vai colocando, a gente vai realmente colocando em dúvida a sabedoria de Deus. Mas aí a gente começa a compreender que na verdade não são as leis divinas que são imperfeitas, somos nós que não entendemos ainda essas leis divinas. E aí nós nos colocamos no nosso devido lugar, que da nossa perspectiva o entendimento a respeito dessas leis acaba sendo incompleto. Aquela passagem clássica, né, do bordado, que nós olhamos o bordado de um lado, ele está muito bem desenhado, olhamos do outro lado, ele está cheio de nós e fios atravessados. Então quando nós olhamos a parte de trás de um bordado, nós não entendemos exatamente o que ele significa. Mas quando nós olhamos na face direita desse bordado, nós vemos a paisagem formada, a paisagem desenhada. Ou, naturalmente, né, aquele clássico ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Essas linhas tortas representam exatamente aquilo que nós não conseguimos compreender hoje. Mas aí a doutrina espírita, ela na sua
na sua racionalidade, nos mostra exatamente isso, que não é apenas a questão de você se conformar por não compreender quais são essas leis que regem o nosso mundo, por que alguns nascem dessa forma, por que alguns são pobres, outros são ricos, por que alguns são saudáveis, outros doentes, por que alguns são ricos, outros são pobres, por que aqui tem vida, lá no outro lado do universo não tem vida. Todas essas dúvidas que a gente vai colocando, essas questões que a gente vai apresentando, nada mais é do que o resultado das nossas limitações, e a doutrina espírita mostra isso para nós. Através desse processo sucessivo de evolução, onde nós estamos encarnados, depois desencarnados, depois encarnados novamente, a gente começa a encontrar respostas muito mais profundas a respeito dessas questões. Porque nós nos conformarmos com isso é algo muito natural que acontece nas religiões tradicionais. Quando você pergunta, por exemplo, por que fulano desencarnou? Por que aquela pessoa morreu dentro da expressão popular? Por que aquela pessoa morreu? Aí então as pessoas dizem com toda aquela conformação, porque Deus quis. Mas por que tinha que ser ele? Porque Deus teve vontade de que fosse ele. E aí então o assunto fica por ali. Só que na verdade a gente tem ali questionamentos muito mais profundos, mas por que realmente tinha que ser ele? Por que eu tenho que sofrer e o outro não sofre? Por que o outro sofre e eu me encontro numa condição de tranquilidade? E aí então, dentro desse conformismo religioso que nós temos hoje, é algo que desperta e muito nas pessoas uma certa rebeldia, uma certa aversão às religiões. Exatamente porque as pessoas não querem aceitar por aceitar, elas querem compreender. E aí então a doutrina traz para nós aqui respostas bastante interessantes, mas diz para nós que aquilo que você não compreende hoje é aquilo que você vai compreender depois, vendo por uma outra perspectiva. E aí então não tem jeito, a gente vai ter que simplesmente ter paciência e esperar para que isso aconteça. E a gente imaginando, mas será que isso vai realmente acontecer? Será que quando eu morrer eu vou ter respostas para as dúvidas que eu tiver? É uma pergunta que todo mundo faz, porque do contrário, a gente volta para aquele conformismo inicial. Aquele conformismo que diz assim, olha, você vai ter que aceitar porque é assim mesmo. Então, pelo sim, pelo não, nós temos o contato com o mundo espiritual, onde os próprios espíritos, os próprios desencarnados, vêm nos auxiliar com essas dúvidas. Eles vêm dizer que muitos dos fatos que nós observamos hoje têm uma razão de ser que foge à nossa compreensão, porque nós não conseguimos ver o todo, não conseguimos ver ali a situação na sua plenitude. A gente vê apenas uma fração dela. A gente está vendo uma peça de um quebra-cabeça tentando entender qual é a paisagem da qual ela faz parte. E aí, então, através desse contato, através dessa interação, a gente vai aperfeiçoando o nosso raciocínio, a nossa razão, para ter essa compreensão e ter também paciência para esperar o momento certo de obter as respostas. Armando colocou nesse final de semana, um primo meu foi assassinado, a irmã dele, evangélica, colocou na face, por que Deus tirou meu irmão amado, lamento pelo seu primo, Armando? Mas essa dúvida é muito natural, porque a gente sempre pensa dessa forma. Até mesmo com a própria doutrina, que nós temos ali respostas que atendem a essas questões, embora não sejam respostas precisas, porque a gente não consegue compreender ainda o histórico de cada pessoa, do porquê. No Facebook, entendi, tá? A gente não consegue compreender os detalhes da experiência daquele espírito, mas a gente lembra sempre que a experiência de encarnação e desencarnação diz respeito a uma experiência muito particular que ele tem que vivenciar. E essas respostas nós já conversamos, que a gente vai obter no devido tempo. Muitas vezes o próprio espírito pode contar qual foi a experiência que ele vivenciou. Mas quando a gente, apesar de toda a nossa fé, apesar de toda a nossa crença, dentro daquela visão limitada pelos dogmas, limitadas pela fantasia, pelas interpretações fantasiosas que nós temos dessas escrituras que são consideradas sagradas, a gente acaba ficando exatamente assim. No momento em que acontece uma situação bastante traumática, ou a gente simplesmente ignora o seu resultado e deposita tudo na fé, ou a gente cai nessa dúvida, como foi o caso que aconteceu, que todo mundo tem. Por que tinha que ser comigo? Por que tinha que ser agora? Por que isso? Por que aquilo? E até mesmo nós, que temos ali respostas mais claras e mais diretas a respeito disso, a gente ainda faz esse questionamento. Eu sei que era uma necessidade dele, eu sei que ele precisava disso, mas tinha que ser comigo? Tinha que ser agora? Mesmo assim a gente continua ainda fazendo questionamentos.
O Brás colocou, né, que lástima ficou o coração daquele pai que esqueceu a filhinha no carro e ela veio a óbito. Pois é, Brás, né? Como foi o caso que nós já lemos também de uma criança que veio a desencarnar, afogada numa piscina doméstica, nessas piscinas de plástico, em que a mãe foi apenas atender ao telefone e voltou. Quando voltou, a criança estava desencarnada. E aí a própria criança, o próprio espírito dizia para nós que era uma necessidade que ela tinha, pelo fato dela ter cometido suicídio anteriormente, e a mãe estava envolvida naquela experiência. Então, quer dizer, aquilo é claro, foi exatamente aquilo que aconteceu. A gente não sabe se foi aquela informação mesmo, mas a gente consegue entender uma certa lógica nesse mecanismo. E quando a gente expande um pouco mais a nossa mente e começa a tentar equacionar essas situações, de tentar encontrar uma lógica, uma razão de ser, a causa para poder justificar aquele efeito, a gente começa então a aceitar, a participar dessa lei ou desse mecanismo de evolução do universo de um modo mais direto, de um modo muito mais ativo, consciente, né? Wander colocou, bom dia, né? Esses questionamentos geralmente são fruto do nosso egoísmo, travestido do amor. Não, eu vejo como fraqueza, Wander, né? Quando a gente coloca assim egoísmo, dá a impressão de que é algo intencional, mas pelo fato da gente estar muito preso ainda na matéria, e a gente ter uma visão ainda bastante simples da vida, bastante limitada desse nosso ponto de vista, todas essas experiências nos machucam bastante. Mas com o passar do tempo a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo e a gente vai conseguindo ter uma compreensão maior. E esse egoísmo, de certa forma, ele pode ser visto como algo natural na nossa personalidade. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso faz parte da nossa personalidade e é um elemento trazido, um ingrediente que faz parte realmente da nossa essência. Só que com o passar do tempo, a tendência é que a gente vá sublimando cada vez mais, a gente vá dissolvendo esses elementos da nossa personalidade. Mas ainda nós somos assim. O nosso afeto significa eu tenho que ter você por perto, você é importante para mim, é você que me faz feliz. E quando tira essa pessoa de perto, naturalmente a gente acaba se machucando por isso, né? Mas faz parte. É como se você pegasse uma criança hoje e tirasse um brinquedo que ela está brincando, alguma coisa que ela gosta, e ela começa então a chorar, começa a espernear, começa a fazer isso. É mais ou menos assim, nós não somos crianças biológicas, mas somos ainda crianças espirituais. Né? Com o passar do tempo a gente vai amadurecendo com toda certeza. E esse amadurecimento vem exatamente do conhecimento que a gente vai assimilando. Né? Tentamos preservar a perda, né, menos pelo amor, mas pela não aceitação da perda. Né? É a revolta natural que nos afeta. Né? O Nando colocou, no início, na nossa criação, eram sentimentos bons, essenciais à nossa sobrevivência. Não tinha como sobreviver se não fosse com isso. O indivíduo que não preservasse o seu espaço, a sua família, os seus objetos, e defendesse com todas as forças, ele perderia a sua própria vida. Quer dizer, ou ele matava ou ele morria para sobreviver. Né? Ou seja, ele não vai sobreviver se ele morresse, né? Mas se ele não matasse, ele não sobreviveria. Com o passar do tempo, com a civilização começando então a fazer parte do nosso desenvolvimento, a gente começa então a alcançar, né? A comportamentos diferentes. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para nós que nós lemos. Tá. Sob o ponto de vista moral, a gente está falando sobre o panteísmo, não esqueçam, tá? Que é o indivíduo que depois de desencarnar, morrer fisicamente, ele volta para um elemento ali, um corpo universal. Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, aquele que a gota d'água que se dissolve no oceano, né? A absorção num todo e a perda da individualidade. Dado que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes. Então, a princípio, tanto naquela que você volta para aquele todo universal, como do panteísmo, que você faz parte da própria divindade e você também perde a sua personalidade, há alguns panteístas que dizem que você, mesmo sendo parte da divindade, você mantém a sua própria consciência. E aí então vem uma outra questão. Tá? Bom trabalho para você, bom dia. Aí então vem uma outra questão. Se nós mantemos a nossa individualidade, e todos nós fazemos parte da divindade,
qual personalidade Deus teria? A minha? A de vocês? A de mais alguém? Qual seria a personalidade, a característica de personalidade predominante? Essa seria também mais uma interrogação, porque a gente, na verdade, estaria ali, as nossas consciências estariam ali brigando para saber quem assumiria o comando de tudo isso, porque nós não temos ainda condições de vivermos em harmonia. E vemos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Dessa forma, eu não posso dizer que eu mantenho a minha individualidade e Deus também tem a sua própria individualidade. Isso acaba sendo incompatível com essa ideia. Além disso, continua, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior. Não incorre em responsabilidade por seus atos, bons ou maus. Soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. É como se todos nós, mais ou menos pensando no panteão greco-romano, onde nós temos ali, né, o panteão é o grupo de divindades que os gregos e os romanos adotavam naquela época, né? Como os deuses, né, que nós tínhamos, os deuses do Olimpo, né, onde tínhamos ali Afrodite, Vênus, Dionísio, né, os nomes, né, que são ali das duas divindades, né? Baco e Dionísio eram dois deuses, era o mesmo deus com dois nomes diferentes. Nós tínhamos ali Netuno e Poseidon também com nomes diferentes. Ares com Marte, que também é deus da guerra. Então nós temos ali vários deuses, cada um com a sua própria personalidade. Então nós voltaríamos à mitologia greco-romana, assim como a mitologia nórdica também, onde nós temos ali Odin, Thor e outros deuses que compõem aquele panteão, como também os próprios deuses da cultura africana, onde nós temos ali Iemanjá, onde nós temos ali Ogum, Oxóssi, assim vai cada uma das divindades. Seria como se cada um de nós fôssemos um deus especial. E que, sendo cada um de nós um Deus especial, nós não teríamos preocupação de sermos regidos por um Deus superior. Porque pelo menos nesses panteões que nós vimos agora, nós temos ali deuses que se sobressaem aos demais. É como se nós pegássemos, por exemplo, se não me engano é Ogum, né, que representa Deus, que é ali aquela força que, né, se eu estiver errado, por favor me corrijam, que é ali aquela divindade que coordena as demais divindades. Nós temos Odin, na cultura nórdica, que é aquela divindade que coordena os demais deuses. Oxalá? Oxalá, né? Então isso é mesmo. É isso mesmo, Armando? Esse nome não me não está me provocando o efeito que eu esperava. É Oxalá mesmo? Então tá certo, né? Então que seja Oxalá, essa divindade superior que coordena as demais divindades da cultura africana, né? Então tá certo, então isso é beleza. Ah, tá, algumas São Jorge, né? Então tá certo. Então ficamos assim, né? Com Oxalá na cultura africana, Odin na cultura nórdica, né? Nórdica lá na Noruega, Dinamarca, dos vikings daquela época, né? Então, Oxalá é Jesus, ali. Zambia, você está me complicando cada vez mais, né? Bom, depois a gente pesquisa com calma, mas esses que vocês estão colocando agora aí, tá? Então, mas vocês entenderam qual é a ideia, né? E deixa eu ver aqui no sincretismo, deixa eu ver aqui, tá certo, então é isso aí. Então, de qualquer forma, sendo nesse caso, cada uma dessas culturas trazem uma consciência superior às demais, tá? Beleza. Então, beleza. Então, assim, cada uma dessas culturas traz uma consciência que coordena as demais. No nosso caso, aqui, por exemplo, nesse pensamento panteísta, todos nós somos divindades sem termos ninguém que seja superior a nós. Isso mostra que nós poderíamos fazer absolutamente tudo o que quisermos sem sofrermos nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de sanção. Por isso, então, o que nós observamos é que esse pensamento panteísta, ele acaba sendo realmente bastante frágil na sua essência, na sua solidez, porque ele traz uma série de questões que não sustentam a sua própria teoria. Item 10, vamos lá, a sua própria definição, né? Item 10. Demais, esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humanas,
deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, 3 alternativas, ou seja, depois da morte do corpo físico, 3 alternativas. Primeira, o nada. Acabou o corpo físico, o indivíduo simplesmente desaparece, deixa de existir, já que a sua mente, a sua consciência, é um resultado de um processo bioquímico no seu cérebro. Quando o cérebro para de funcionar pela morte, pela falta dos elementos que para manter a sua vitalidade, o indivíduo também desaparece. O segundo, ele mantém ainda o seu espírito, mas esse espírito acaba sendo absorvido, né, ou a individualidade da alma, né, acaba sendo absorvido por esse todo universal, tanto sendo absorvido por esse todo, tendo uma divindade que coordena tudo, ou ele ser absorvido pelo todo fazendo parte da própria divindade, que é o caso que a gente viu agora. Temos essas 2 respostas, esses 2 casos. E a terceira é que existe uma individualidade da alma antes e depois da morte. Então, 3 alternativas: o nada, a absorção do todo ou a individualidade. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente. Crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Isso Kardec não fala aqui, bom dia pessoal que chegou. Kardec não fala aqui, por exemplo, de que forma que essas individualidades vivem no mundo espiritual. Se elas podem se comunicar, se não podem, se elas vão para algum lugar específico, ou se elas ficam fazendo parte desse todo, mas guardando a sua individualidade. Ele não fala sobre isso, mas ele diz que a partir do momento em que o indivíduo desencarna, que ele se liberta do corpo material, ele vai para algum lugar mantendo a sua individualidade. Ele continua sendo ele mesmo. E ele diz assim: a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Muito bem, então o destino de cada alma, o destino de cada espírito, segundo todas as religiões, é determinado pelos atos, pelas escolhas, pelas ações de cada pessoa. Então, se você tem ações nobres, você vai para aquilo que as religiões chamam de paraíso. Paraíso, sétimo céu, Shangri-La, planos superiores, seja lá o nome que se dê. Cada religião, cada escola traz ali os seus ambientes, né, o nome dos seus ambientes. Então as almas mais nobres são destinadas a esses ambientes mais nobres. Aquelas almas mais imperfeitas, mais inferiores, são destinadas a ambientes compatíveis com a sua natureza. Por isso, então, a gente vê ali que existe a continuidade como consequência dos atos do indivíduo. E o detalhe, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que o indivíduo tem, é que vai permitir que ele determine, que ele construa o caminho que ele vai percorrer no mundo espiritual. Detalhe importante que Kardec coloca: sem o livre-arbítrio, há fatalidade. Ou seja, se eu não tiver a oportunidade de escolher, é a fatalidade, é a vida que vai me oferecer as situações que eu tenho que vivenciar. E se a vida me oferece as situações que eu tenho que vivenciar, que culpa que eu tenho se por acaso eu erro? Que culpa que eu tenho se por acaso eu acerto? Por isso, então, eu não poderia ser responsabilizado por algo que foge à minha vontade. Até hoje nós temos situações bastante interessantes a esse respeito no nosso dia a dia. Nós tivemos ali casos que foram noticiados, né? Bom dia Jamila, bom dia pessoa que chegou. Nós temos ali casos de tragédias que acontecem na nossa sociedade,
Essas tragédias de pessoas que assassinam pessoas, de pais que assassinam filhos, de filhos que assassinam pais. E nesse caso, então, nós temos, por exemplo, vamos pegar um dos casos que provocaram grande impacto na nossa sociedade, o caso da garotinha, né, da família Nardoni, que foi jogada, segundo as investigações, do alto do edifício, e ela veio a desencarnar com o impacto. Dentro do meio espírita, como fora do meio espírita, nós tivemos ali alguns questionamentos interessantes a esse respeito, que foi necessária uma intervenção, uma explicação para que as pessoas não se deixassem levar por esse pensamento passional. A questão era, se por um lado, dentro do meio espírita, as pessoas pensavam assim, não, porque todos nós temos uma programação reencarnatória e a morte daquela criança, o seu desencarne daquela forma violenta, estava escrito na sua programação. E os pais vieram como instrumentos para a realização dessa programação. Ou seja, os pais vieram já com o objetivo de serem os assassinos da filha. Não havia livre-arbítrio, eles vieram para fazer isso. Já que a criança deveria desencarnar daquela forma, os pais eram os instrumentos para fazer isso. Se hoje nós temos uma pessoa que anda pela rua e de repente ela é assaltada e é assassinada, aquele que é o assassino veio com a missão de ser um instrumento daquele desencarne violento. Isso mostra que aquela pessoa que cometeu aquele crime não tinha liberdade de escolha. Ela não poderia ter dito não, eu não quero fazer isso. Mas por essa imposição da sua programação, ela não tinha liberdade de escolha. Se ela não tinha liberdade de escolha, a pergunta é, por que ela foi presa então? Por que ela foi castigada por isso ou por aquilo? Já que não foi ela que fez, ela simplesmente cumpria ordens. Essa é a questão que nós colocamos. Tudo que acontece no nosso mundo depende da nossa vontade, depende do nosso livre-arbítrio. As experiências que nós vamos vivenciar muitas vezes nos chegam como parte de uma programação, mas a forma como nós vamos reagir diante da experiência é o que vai determinar o sucesso ou o insucesso, vai determinar ali a felicidade ou a infelicidade do indivíduo, mas sempre visando ali a sua programação, sempre visando o seu crescimento espiritual. Por isso, então, dessa forma, nós temos ali que essa questão que Kardec coloca mostra que que se nós não tivermos essa liberdade, significa que nós fazemos parte de um mecanismo que independe da nossa vontade. Questão número 11, ou item número 11. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resume na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes, e os deveres impostos por estes consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Aqui o que Kardec coloca para nós é que todas as religiões admitem que quando você vai para o mundo espiritual, você tem um caminho de felicidade ou infelicidade, de acordo com aquilo que você viveu. E você vai ser beneficiado de alguma forma, ou você vai ser punido de alguma forma. Todas elas admitem. A questão é como é esse benefício, como é essa conquista da felicidade que você vai receber, ou como será essa punição que você vai receber. Alguns dizem que você é punido e depois continua, outros dizem que você vai ser punido, vai ficar por toda a eternidade, outros dizem que você vai ficar esperando um julgamento, outros dizem que você terá a oportunidade de depois reencarnar e continuar fazendo, dar continuidade à sua evolução. Cada religião traz ali a sua ideia do mundo espiritual. Por isso que nós temos essa diversidade de religiões, cada um apresentando uma ideia diferente. E aí também, como diz para nós aqui, esses pontos de fé que dão origem a esses cultos diferentes, e esses deveres impostos por essa também. Ou seja, se você por acaso cometer um erro, você pode, por exemplo, evitar essa punição. E através disso você vai tomar medidas, você vai demandar ações para evitar que isso aconteça. Através, por exemplo, de penitências, através de promessas,
através de tributos que se paga. Cada religião começa então a apresentar para você formas de você escapar do inferno. Lembremos que naquele passado da Idade Média nós tínhamos ali as indulgências, que eram tributos, que eram impostos que as pessoas, que eram, digamos assim, valores que as pessoas pagavam, porque não era nem taxa nem imposto, né, porque era uma opção que a pessoa tinha. Então, eram valores que a pessoa pagava para poder comprar essa paz no mundo espiritual. E foi essa uma das razões que fez com que houvesse aquela ruptura da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica, criando ali na Reforma Protestante as igrejas evangélicas, ou as igrejas protestantes. Como o próprio nome diz, igreja protestante era a igreja que protestava contra a religião dominante. E aí então Martinho Lutero veio e trouxe ele todas as suas condições e tudo mais, e uma das questões que eram combatidas por ele era exatamente isso, as indulgências. Se você comete um erro, ou se vai cometer algum erro, porque era assim, você poderia pagar por aquilo que fez, ou já pagar adiantado por aquilo que você pretende fazer. Eu vou para uma guerra, e como eu vou matar muitas pessoas, eu quero já comprar a minha tranquilidade no mundo espiritual. E aí então eu compro o paraíso. Ou então eu tenho que assassinar alguém, então eu compro o paraíso. Então nós tínhamos isso no passado, e hoje virou o contrário. Quer dizer, se você der o seu donativo na igreja, se você der a sua contribuição no centro espírita, se você fizer a penitência, fizer a promessa, naturalmente essa é a ideia mais geral que se passa, você vai ter ali o seu espaço no céu. Essa é a forma que você tem de honrar a Deus para poder sair daquele castigo eterno, para você alcançar aquela felicidade. Antes da gente passar para o próximo item, né, a gente tem aqui, o Francis colocou, né, ainda sou cabeça muito dura para compreender certos acontecimentos sob a visão espírita. Olha, Francis, de um modo geral, a gente pode dizer que todos nós, em muitas situações que acontecem no nosso mundo, no nosso cotidiano, a gente tenta especular sobre as causas, porque na verdade a gente não conhece os fatos. E mesmo conhecendo os fatos, a gente não conhece o mecanismo na sua essência verdadeira. Quando a gente imagina, por exemplo, né, por que tais acontecimentos atingiram as pessoas, provocando felicidades ou infelicidades, tragédias ou grandes transformações positivas e tudo mais, a gente só tem ali uma visão. Eu já passei para vocês esse exemplo no estudo que a gente fez oportunamente, em que imagine que nós estamos andando numa grande calçada, né? Pois é, né? Não, o caso Nardoni, o caso do João Hélio, o caso, por exemplo, das tsunamis, o caso da Segunda Guerra Mundial, da execução dos judeus, o caso disso. Então nós temos ali casos e mais casos que nós não conseguimos compreender. Então, como eu coloquei para vocês, imagine que nós estamos andando numa calçada e a gente para em frente a uma confeitaria. E aí então a gente para ali em frente às janelas e começa a apreciar aqueles doces que estão ali à mostra. Uma torta de chocolate, um bolo de morango, um pudim disso, um doce daquilo e tudo mais. E a gente fica então apreciando a obra pronta. Os confeitos da Edith. A Aninha estava quieta até agora. Fui falar de chocolate, ela apareceu, né? Muito interessante isso, né? Mas tudo bem, tá certo. Então o que acontece? A gente olha apenas para aquela obra pronta. Então a gente fica assim, poxa, mas que bolo bonito, que bolo gostoso. Ou então você come alguma coisa que não gosta, vai que tem uma torta de jiló lá e você experimenta sem saber. Aí você fala assim, nossa, que coisa horrível, não gostei. Então na verdade a gente olha para aquela obra pronta e fica apenas apreciando o sabor e a aparência que ela tem. Mas a gente não foi para a cozinha para saber quem fez, quais foram os ingredientes que foram utilizados, quanto tempo levou para fazer aquilo, quais foram as despesas utilizadas. A gente não tem o conhecimento do que acontece nos bastidores. Então cada um desses efeitos que nós temos hoje não é você colocar a visão espírita em questionamento, mas é compreender que nós não temos todos os elementos para compreender aquele fato. Então, quer dizer, se você não conseguir compreender isso pela visão espírita, que diz para você claramente que você não vai conseguir compreender o todo apenas com esses poucos elementos, imagina se não tiver visão espírita. Aí então a gente parte para a revolta. Esse é o aspecto consolador do espiritismo.
Porque se eu não consigo entender com o Espiritismo, eu vou conseguir entender com o quê? Porque o Espiritismo, embora não me dê, a visão espírita, embora não me dê as respostas que eu gostaria de ter, eu consigo entender por que eu não tenho essas respostas. Ah, mas você é espírita, você deveria saber. Não. Exatamente por ser espírita, eu entendo por que eu não sei. Eu não sei qual foi a história daquela família, eu não sei o que eles tiveram no passado deles, eu não sei quais são os objetivos que eles tiveram no futuro. Né? Exatamente nisso aí. Bom dia. Né? Os arquivos de cada um é muito intenso. Quer dizer, a gente não tem o prontuário, digamos assim, de cada pessoa, de cada família. Porque cada pessoa tem a sua experiência pessoal, cada família tem, cada grupo, não vou nem colocar família, mas cada grupo social, pequeno, médio, grande, seja lá como for, tem também a sua história coletiva, o seu comprometimento coletivo. Certa vez, conversando com uns amigos, que era até aqui da sala, né, a Edna, a Silvana, né, a Dinha, que participava com a gente também e tudo mais, a gente estava almoçando aqui em São Paulo certa vez, e foi exatamente na época em que houve aquele acidente da TAM, o avião da TAM, que ultrapassou ali a pista do aeroporto de Congonhas e atingiu um edifício lá na frente, e várias pessoas desencarnaram naquele acidente. Aliás, todas as pessoas desencarnaram naquele acidente. E aí então a pergunta que a gente estava debatendo, a gente estava comendo, né? Almoçar com o espírito é um problema, né? A gente sempre vai ter ali assuntos dessa natureza, né? Então você está comendo ali direitinho, pensando no avião que explodiu. A pergunta era assim, que fizeram, a gente começou a debater sobre isso. Todas aquelas pessoas que estavam naquele avião, elas tinham um compromisso entre elas mesmas para desencarnar daquele jeito? Elas fizeram parte de uma tragédia no passado e agora todas elas estão respondendo junto pelo mesmo resultado? A resposta foi bastante clara, falou não. A experiência pode ser coletiva, mas as causas são pessoais. Como aconteceu, por exemplo, na época do tsunami, que aconteceu em 2004, foi isso, né? 2004? Em 2004, na ilha de Sumatra, onde quase 300 mil pessoas desencarnaram ao mesmo tempo, fora as que desencarnaram dos efeitos colaterais, como doenças, acidentes e tudo mais. Então, todas aquelas pessoas que desencarnaram, todas elas estavam juntas na mesma tragédia? Quer dizer, vamos imaginar assim que todas elas estavam num campo de batalha, todas elas mataram todo mundo e de repente todas elas se reencontraram para poder sofrer o mesmo tsunami. Então, quer dizer, a causa, né, ou melhor, o efeito nós conseguimos compreender, mas as causas fogem completamente da nossa compreensão. E mesmo que nós tivéssemos esses elementos em mãos, mesmo que nós tivéssemos, a gente não conseguiria aceitar, porque nós somos muito passionais para fazer julgamentos. Esse é o problema que nós enfrentamos. Né? Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou, né, cada um de certa forma teve uma leve intuição do seu passado ou não, né? Não, eu nem sei se esse é o caso, Hermes, né? Porque a gente lembra assim que cada um sabe por que está acontecendo aquilo, né? Cada um, se não sabe na hora, vai saber depois, né? Mas assim, a ideia que a gente colocava era, todos eles estavam sendo castigados, entre aspas, né? Na visão assim geral, estavam sendo castigados porque todos eles erraram juntos. Eles eram comparsas, digamos assim, né? No caso do que o Francis lembrou agora, por exemplo, do circo de Niterói, que na década de 60 pegou fogo, segundo, né, o irmão X, trouxe para nós uma visão, se não me engano foi no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier, não me recordo exatamente qual é o livro, falava, por exemplo, que todas as pessoas que morreram naquele incêndio, que desencarnaram naquele incêndio, foram pessoas que viveram na época dos romanos e eram aqueles espectadores que ficavam torcendo pelo assassinato dos cristãos ali na arena pelos leões e pelos gladiadores. Então, quer dizer, sim, naturalmente nós lembramos que há aquelas expiações coletivas. Mas há expiações em que há muitas pessoas envolvidas sem que elas tenham o mesmo histórico. Apenas se aproveita, por exemplo, da mesma experiência para que elas possam crescer. Essa é uma visão que nós temos da doutrina espírita que nos dá algumas explicações, algumas ideias a respeito desses fatos. Mas mesmo assim a gente não consegue compreender por que das coisas acontecerem assim. Fica muito difícil da gente ter essa visão sem que a gente entenda. Aliás, a gente não tem que entender. Essa questão de curiosidade é da nossa parte. Nós somos muito curiosos e a gente sabe que a curiosidade matou o gato, né?
Então, se a gente começa a mexer muito naquilo que nós não compreendemos, já sabemos como é que funciona. Daí então o esquecimento do passado, daí então as intuições, as experiências que a gente vai adquirindo apenas de uma forma intuitiva. Então é o que o Espiritismo nos dá. Se ele não nos dá a resposta, ele nos mostra como funciona, qual é o mecanismo que rege, quais são os mecanismos que regem aquelas experiências. Mas nós não precisamos necessariamente ter conhecimento dos fatos. Claro que nós gostaríamos sim de ter esse conhecimento. Eu gostaria, por exemplo, já brinquei sobre isso com vocês, que eu adoraria, por exemplo, chegar no mundo espiritual, chegar lá e começar a falar, escuta, vai me contando tudo o que acontece nessa e naquela situação. Certamente vai ter ali alguns espíritos amigos que vão dar um tapinha nas minhas costas e falar assim, meu filho, vai trabalhar que você ganha mais. Porque eu vou querer ficar perdendo meu tempo apenas para ficar fuçando nos fatos que são interessantes. Comentei com vocês de um livro considerado, digamos assim, um livro espírita, embora não fosse psicografado, mas eu comprei como se fosse psicografado. Era um livro chamado Fragmentos da História. Não me recordo quem é o autor, eu já li esse livro há mais de 15 anos, então eu não tenho lembrança, né, dos detalhes. Mas falava, por exemplo, sobre as cruzadas, falava sobre a Inquisição, falava sobre a noite de São Bartolomeu, que foi uma situação terrível que aconteceu na França, na Idade Média, envolvendo os huguenotes, que eram os protestantes, com os cristãos e tal. Foi uma carnificina que aconteceu naquela época, né? Acho que mais de 3.000 pessoas morreram num único dia. Sobre a escravidão aqui no Brasil, sobre as guerras que aconteceram. Então, foi uma tentativa de trazer uma visão do mundo espiritual sobre esses fatos. Mas claro, né, pelo fato do próprio autor não ter conhecimento a respeito deles, ele especulou sobre isso. Mas esses fatos me levou na época a algumas reflexões para tentar entender por que as coisas aconteceram assim. Por que os judeus morreram, desencarnaram, foram executados em câmaras de gás. Alguns especulavam, por exemplo, vamos trazer aqui para vocês algumas ideias sobre especulações. Por isso que eu falo, especulações são problemáticas. Mas eu vou passar para vocês assim as informações que já chegaram. Primeiro, que os judeus executados na câmara de gás tinham sido, naquela época, os hebreus que executaram muitas pessoas na época da conquista daquela terra prometida de Canaã, onde só destruíram aldeias, mataram um monte de gente, vinham resgates depois. Essa informação, se eu não me engano, veio num num romance chamado A Vingança do Judeu. Esse foi um caso. Estou passando para vocês só a título de curiosidade, sem nenhum tipo de afirmação. Outro caso que eu ouvi numa palestra, aquelas crianças na Chechênia, se eu não me engano, que foram sequestradas, foram presas numa escola, por rebeldes que queriam a separação da Chechênia da Rússia, ou não sei, acho que não era a União Soviética mais, era a Rússia. Mais de 100 crianças foram executadas, vocês se lembram desse fato? Segundo especulações, essas crianças faziam parte daquela época da Revolução Russa em 1917, entre bolcheviques e mencheviques, uma coisa assim. Aí um começou a matar o outro, todas essas crianças fizeram parte daquele grupo e de repente todas elas foram executadas ao mesmo tempo. Outro caso que eu ouvi também, na época da Idade Média, muitos soldados que queriam conquistar determinados territórios, eles invadiram alguns países e começaram então a salgar a terra para que aquela terra não fosse mais produtiva. E muitas pessoas morreram por causa deles naquela guerra, naquele combate, naquele conflito. Tempos depois, essas mesmas pessoas estavam em Sumatra sendo mortas pelo tsunami. Quer dizer, a gente vê assim que a gente procura, além dessa do circo também lá em Niterói, de pessoas que estavam na época dos romanos. Então a gente tenta, pela nossa curiosidade, uma curiosidade improdutiva, mas de certa forma instrutiva, porque a gente quer aprender, né? É uma curiosidade meio mórbida, mas não deixa de ser visando a nossa instrução. Então são fatos assim que a gente procura especular para tentar entender do porquê das coisas. Só que infelizmente a gente não vai conseguir compreender.
Primeiro, porque isso não é da nossa conta. Segundo, que a gente não tem conhecimento dos fatos. E terceiro, que do nosso ponto de vista a gente nunca vai conseguir compreender as coisas como elas são. E mais ainda, nós temos uma limitação intelectual que não nos permite alcançar os porquês, as causas e os efeitos de cada experiência. Essas são situações importantes, né? Essas são definições importantes da gente entender dentro da visão espírita. Vamos lá em cima aqui, deixa eu ver, colocado. A Miriam colocou lá em cima, né, que o nosso ajuste com a lei divina, antes de mais nada, não existe. Não existe uma tabela, né, de Excel, né? Pois é, não existe assim uma caixa registradora. Se você fez isso, você recebe aquilo. Se tal coisa acontece, você recebe outra. Não é assim que funciona. Nós temos ali muitos atenuantes e muitos agravantes que envolvem todas as situações que dizem respeito aqui à nossa vivência, né? Deixa eu ver aqui, né? E ainda corre o risco de você duvidar, né? Isso aconteceu comigo, eu fiz isso. É a questão das lembranças, né, que a gente lembra. A Fernanda colocou nessa sua colocação, dá nó na cabeça de muita gente. Com certeza a história de cada um é única e nós atraímos para nós o tipo de experiência necessária, independentemente de ser por causas semelhantes ou não. Mas se devemos passar por um certo tipo de experiência, estaremos lá onde devemos passar por ela. Não é uma questão, essa visão, Fernanda, ela é certa, mas ela enseja, de certa forma, ela provoca algumas ideias a respeito do conformismo. Mas se eu tenho que passar, então eu vou ter que passar e pronto. Só que, na verdade, a doutrina tem exatamente uma proposta. Não, você pode não entender. Mas o fato de você não entender não significa que você vai ficar isento das responsabilidades para vivenciar determinadas experiências. Entender ou não entender é uma questão secundária. Não, eu entendi o que você colocou. Eu digo assim que para muita gente pensa exatamente o contrário. Que quando vê assim, não, se você tem que passar, passa e ponto. Passa e pronto. Esse conformismo, a doutrina espírita procura exatamente dissolver. Ela te dá resignação, é diferente. Resignação é uma coisa, conformismo é outra. Resignação é você aceitar aquela experiência sabendo que ela tem uma proposta positiva, sabendo que o resultado dela é necessário e válido. Já o conformismo é a gente abaixar a cabeça e falar, então tá. Não é assim que funciona a coisa. Tá. Obrigado, Fernando. Depois eu pego o link aqui direitinho. O que mais que vocês colocaram aqui, né? O Brás colocou também, só entendi quando soube dos chamados débitos coletivos, né? Dizem que a nação americana tem muito débito coletivo, assim como o Brasil. A gente não precisa falar necessariamente, Brás, dos americanos. Só pegar a história do Brasil, a gente teve a escravidão dos indígenas, tribos e mais tribos, quase uma civilização inteira foi dizimada aqui no nosso meio. A época da escravidão, onde nós comprometemos sociedades na África, e nós chegamos aqui, provocamos aquela barbárie toda. Então a gente não precisa ir muito longe, não. A gente pensa na China, a gente pensa na Rússia, a gente pensa nos Estados Unidos. A história do Brasil, pelo pouco tempo de vida que a gente tem, já nos coloca um peso significativo. Só daquilo que nós fizemos por nós mesmos. Muitos de nós hoje estamos respondendo por ações na época da colonização brasileira. Aquela época de colonização onde a ganância, a ambição, a indiferença, a escravidão era predominante no nosso país. O desmatamento que nós fazemos hoje, a transformação do nosso país, que era um país para ter ali uma proposta de contribuição para o nosso mundo hoje, a gente está comprometendo isso pelas nossas ações gananciosas. Então é um comprometimento social, um comprometimento ecológico, um comprometimento comercial. Então, de várias formas, não precisa ir muito longe, não. Né? O Brás colocou o espírito do Dom Inácio de Loyola, um dia parou um trabalho e nos contou seu débito de ter dizimado 3 civilizações na América Central, liderando a Inquisição Católica na Espanha, por exemplo. Né? Esse é apenas um dos casos que ele falou dele mesmo. Imagina outros, quantos e quantos de nós estamos comprometidos sem termos a importância, por exemplo, de um Dom Inácio de Loyola, que foi um espírito que ficou marcado na história. Imagina se nós contássemos as nossas experiências pessoais. Eu posso não ter dizimado uma civilização, mas eu fiz parte de um grupo que dizimou. Não porque a Igreja Católica no passado foi uma igreja destrutiva, porque muita gente morreu na Inquisição. Quem garante que a gente não estava botando fogo numa fogueira lá atrás?
Quem garante que a gente não estava aplaudindo alguém que estava queimando no meio de uma praça? A gente não conhece, graças a Deus a gente não lembra da nossa história. Então todos nós, de certa forma, estamos comprometidos. Né? Todos nós, Tina, se a gente começasse a contar, que se a gente lembrasse uma história do outro e começasse a contar por aqui, a gente não teria mais condições psicológicas e nem morais para falar absolutamente nada. E é exatamente esse esquecimento que nos proporciona condições de recomeçar. Eu posso ter errado muito no passado, mas hoje eu tenho condições de dar um passo à frente. Isso é que é importante. Né? Vamos lá. Só para poder voltar aqui então um pouco mais, que a gente falou um pouquinho sobre aquelas questões. Aproveitar esse tempinho para ver se a gente consegue encerrar aqui esse nosso texto aqui hoje. Nós falávamos então sobre a questão das religiões, da diversidade das religiões, que nos dá uma visão do mundo espiritual, de castigo ou de benefícios, que muitas vezes a gente apela para práticas materiais para tentar alcançar o paraíso, como é o caso, como eu coloquei para vocês, né? Faz caridade, faz doação, paga o seu dízimo, paga a promessa, paga a penitência, tudo para poder escapar das responsabilidades. Se converte, né? É aquela história que diz, né, que você vai numa penitenciária, tá cheio de preso convertido, vai todo mundo para o paraíso. Ninguém vai responder pelo assassinato que fez. Então basta você seguir Jesus, porque sangue de Jesus tem poder que está tudo resolvido. Só que a coisa não é assim não. O próprio Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Vamos lá. Todas as religiões que houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, esses assaz materializados, para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir, olha a observação importante de Kardec, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Ou seja, não é a reforma íntima que vai te proporcionar o resgate do seu passado delituoso. É você comprar alguma coisa, é você participar de alguma atividade, é você se vestir dessa forma. E continua. Por muito tempo, essas fórmulas lhe satisfizeram a razão. Porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Muita gente então abandona as religiões. Todo mundo pergunta assim, qual é a sua religião? Quando você não tem religião, as pessoas dizem, vai com Deus, Aninha. Quando você não tem religião, quando as pessoas não têm religião, elas dizem que são católicas. Só que são católicos não praticantes. Ou é espírita não praticante, ou é evangélico não praticante. Apenas para poder dizer que tem uma religião, mas que na verdade ele não pratica essa religião. Então muitas pessoas dizem assim, não, eu tenho que pagar uma promessa porque isso vai me levar para o paraíso. Então eu vou ter que ir em tal santuário, participar de não sei quantas missas, fazer uma novena. São tudo práticas exteriores. Porque na verdade o que vai fazer com que o indivíduo se reerga perante si mesmo é a sua transformação moral. Então eu não preciso participar de nada. Se eu sentir necessidade, eu participo. Mas não é isso que vai resolver. É o meu comportamento moral que vai fazer a diferença. Item 13. Se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, olha só, a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pádulo espiritual de harmonia com suas necessidades intelectuais. Ele quis dizer o seguinte, que se as religiões evoluíssem como evoluiu a inteligência e a consciência, nós não teríamos pessoas que abandonaram as crenças, porque a crença é uma necessidade do homem. Nós temos um impulso natural de crer numa força superior. Aqui nós acreditamos em alguma coisa, você vai na África, eles acreditam em alguma coisa, você vai no meio da Amazônia, você encontra índios acreditando em alguma coisa superior, cada um dando a sua interpretação naturalmente pelo grau de elevação moral, intelectual que tem.
e espiritual também naturalmente, mas é uma tendência natural. Em todos os tempos os homens acreditavam. Os egípcios acreditavam em alguma coisa e eu hoje acredito em alguma coisa. A pergunta é, o que eu tenho a ver com o Egito? Não tenho nada, mas mesmo assim nós acreditamos, porque isso é um impulso natural do ser humano. E sendo um impulso natural, se nós temos ali uma filosofia que nos permita uma crença sólida, que nos permita uma crença que seja consistente com as nossas necessidades, nós aceitamos com naturalidade. Agora, se eu quero alguma coisa e essas religiões me apresentam fantasias, eu me afasto delas. Então hoje nós temos, por exemplo, práticas, olha só, hoje nós temos práticas religiosas que eram realizadas há 3.000 anos no passado. Até hoje as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. E a pergunta é, as pessoas não evoluíram e as religiões não evoluíram. Perderam tempo, seria? Continua para nós aqui. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia de que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe ademais, para atingir o seu desiderato, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles, ao menos, se raciocina e se discute falsamente embora. E a razão, porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Apresenta-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo, e ele aceitará a falta de melhor crença. Isso mostra que, se você apresentar uma filosofia espiritualista, eu não vou nem colocar como religião, eu quero colocar filosofia espiritualista, que apresente elementos que se tornam aceitáveis pela inteligência do homem, ele então vai seguir com naturalidade. Agora, se você apresenta uma filosofia presa em dogmas, presa em histórias do passado, que oferece para ele apenas fantasias, não porque você vai para o inferno, porque você vai para o céu, porque no inferno está cheio de diabinho com tridente, porque no céu está cheio de harpas, com isso ou com aquilo tudo, eu paro, sou um homem inteligente, sou um homem racional, sou um ser que conseguiu alcançar um certo entendimento, como é que eu posso aceitar uma fantasia dessa? Como é que eu posso aceitar uma limitação dessa? E para a gente poder fechar, instintivamente, tá aqui, o espiritismo da coisa melhor, eis porque ele é acolhido presurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Então, na verdade, a proposta que foi colocada para nós aqui, exatamente a proposta que o Espiritismo oferece é exatamente isso. Vamos pensar juntos, vamos pensar de forma racional sobre todas as ideias que são passadas pelos dogmas, pelas escrituras, pelas práticas.
para entender exatamente qual é o objetivo, qual é o efeito, qual é o propósito, a razão de cada tipo de ação, de cada tipo de ideia. Nós vamos nos libertando, então, de certa forma, de todas essas amarras que limitam a consciência, limitam a razão do indivíduo no entendimento sobre o futuro espiritual. Do contrário, a gente vai continuar ainda limitado nessas ideias do passado. Então, meus amigos, essa é a visão, né, o que Kardec colocou para nós sobre o nada no futuro, ou mesmo sobre o futuro das almas, o futuro dos espíritos após a morte do corpo físico, pensando sempre, né, lembrando sempre que o estudo que a gente faz sobre tudo aquilo que acontece com o indivíduo, de positivo ou negativo, no mundo espiritual, vai depender muito mais das suas ações do que simplesmente decretos, como nós já vimos aqui em todo esse nosso estudo. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, no nosso próximo tema vai ser sobre, deixa eu pegar aqui para vocês, a intuição das penas e gozos futuros. Tá? Então, essa intuição mostra exatamente que todos nós, pelo fato de termos a nossa origem no mundo espiritual, nós chegamos aqui no mundo material trazendo essa intuição. Se nós fôssemos criados na matéria, a gente desconheceria o que acontece no mundo espiritual. Como a gente já conhece o mundo espiritual, mesmo que não se lembre, trazemos essa intuição. Por isso, então, o nosso próximo tema vai ser exatamente sobre essa questão. Fechando por aqui. Tá, aprendiz, eu estou te mandando hoje. Tá? Finalizei ele agora há pouco. Daqui a pouquinho eu estou te mandando, meu amigo. Tá? Desculpa a demora. A gente estava na correria e acabou enrolando um pouquinho mais. Tá? Mas eu estou de olho e não esqueci de você não. Beleza? Muito bem. Vou passar então para a nossa amiga Sandra, que vai fazer para nós aqui o encerramento. E depois a gente volta. Tá? Então tem muita coisa para pensar. A gente viu até agora há pouco, né, a reação desse rapaz que, pelo nome dele, professava a religião muçulmana e teve ali um comportamento bastante apropriado para quem tem ali a sua própria crença. Né? E como Kardec sempre lembra, né, o Espiritismo não veio para incomodar aqueles que já têm a sua própria fé. Ele veio oferecer uma proposta para aqueles que não conseguiram ainda fortalecer a sua fé. Para aquele que está satisfeito com a sua religião, que fique com ela. Para aquele que busca algo mais, o Espiritismo tem a oferecer muita coisa. Então é exatamente isso que a gente observa. Então temos ali reações diversas, né? É judeu? Então temos ali também, né, uma outra visão. Né? Então é um combatente, né, do cristianismo, como a gente viu. Né? Então a nossa preocupação não é fazer com que ele, né, mude religião, mude a ideia dele. Né? Então, né, o próprio nome